Olá, pessoal! Como vocês estão? Eu sou a Bruna, professora de matemática, e agora nós vamos aprender porcentagem. Primeiro, o que vem a ser a porcentagem? Nós já estudamos frações, mas o que a gente não viu é que as frações que possuem como denominador o número 100 podem ser representadas na forma percentual. O que é essa forma percentual? A gente reescreve o numerador da fração acompanhado do símbolo de porcentagem, que é aquele tracinho inclinado com as duas bolinhas. Esse símbolo, ele representa o denominador 100, quer dizer que aquele número está acompanhado de um denominador 100. Então, o que isso significa? Qual que é a ideia da porcentagem? A ideia da porcentagem é representar partes de um total de 100 partes. Então, a gente, na verdade, está trabalhando com frações cujo denominador é 100. Então, coloquei alguns exemplos. Olha, 8 centésimos ou 8 sobre 100. A gente pode escrever como 8 e o símbolo da porcentagem. E a gente lê 8%. 20 centésimos ou 20 sobre 100. A gente pode escrever como 20, acompanhado do símbolo de porcentagem. E ler como 20%. Mas como que eu calculo essa porcentagem? Então, vamos começar com alguns exemplos. Primeiro exemplo, 20% de 500 laranjas. Como que eu calculo esse valor? Como que eu descubro quanto que é 20% de 500 laranjas? A gente não viu que o 20, acompanhado desse símbolo de porcentagem, ele representa uma fração? Qual fração? 20 centésimos ou 20 sobre 100. Então, esse número 20 acompanhado do sinal de porcentagem, eu posso trocar pela fração 20 sobre 100. Se eu quero calcular 20% de 500 laranjas, basta eu multiplicar 20 sobre 100 por 500. Então, acompanhem aí comigo no vídeo. Olha, eu tenho 20 centésimos vezes 500. O 500 é um número inteiro, mas a gente sabe que é como se fosse um número com o denominador 1. Então, vai ficar 500 sobre 1. Nesse caso, como a gente tem duas frações agora, é só fazer a multiplicação de fração, que a gente também já estudou, a gente já sabe fazer. Então, como que eu faço a multiplicação de frações? Eu multiplico numerador por numerador e denominador por denominador. Então, é isso que a gente vai fazer agora. 20 vezes 500, 10.000. 100 vezes 1, 100. Então, eu tenho a fração 10.000 sobre 100. Simplificando, eu chego que a minha resposta é 100. Então, portanto, 20% de 500 laranjas corresponde a 100 laranjas. Segundo exemplo. Agora eu quero calcular 75% de 800 balas. Como que eu vou fazer isso? É o mesmo processo. 75 acompanhado do sinal de porcentagem, eu vou substituir pela fração 75 sobre 100. E vou multiplicar por 800, que eu vou escrever como 800 sobre 1. Então, de novo, cheguei em uma multiplicação de frações. Então, vou multiplicar os numeradores, vai ficar 75 vezes 800, que é igual a 60.000. E agora, eu vou multiplicar os denominadores. 100 vezes 1, 100. Então, a fração que eu cheguei foi 60.000 sobre 100. Simplificando, eu descubro que a minha resposta é 600. Portanto, 75% de 800 balas corresponde a 600 balas. Agora vamos fazer um último exemplo para encerrar a aula. Agora eu quero calcular 30% de 1.800 alunos. O processo é o mesmo. O 30 acompanhado do sinal de porcentagem, eu vou substituir pela fração 30 sobre 100. E vou multiplicar pelo número 1.800, que eu vou escrever como 1.800 sobre 1.
Então, de novo, eu cheguei em uma multiplicação de frações. Multiplicando o numerador, a gente tem 30 vezes 1.800, que é igual a 54.000. Multiplicando os denominadores, a gente tem 100 vezes 1, que é igual a 100. Então, a fração que eu obtive como resultado desse produto foi 54.000 sobre 100. Simplificando essa fração, eu descubro que a resposta é 540. Portanto, 30% de 1.800 alunos corresponde a 540 alunos.